No segundo episódio da série sobre contratos, o foco agora é a diferença entre as modalidades de incorporação e condomínio fechado. Confere comigo esse, que é mais um episódio do Café com Stanger. Hoje, em mais um programa do Café com Stanger, queria dizer que estamos aqui no Cozinha Design Kitchen, equipamentos para cozinha. A loja fica na Praia do Canto e você pode acessar o site aqui e saber muito mais sobre esse lugar maravilhoso. Dr. Valdenir Rodrigues, vamos novamente falar sobre o tema contratos. Quando falamos de contrato de adesão, e aí você falou sobre a sua experiência com construtora e tal, dentro dos imóveis chamados na planta, né, em construção, nós vamos ter duas modalidades de empreendimento e de jeito que se é tocada essa construção e etc. São elas a modalidade de incorporação ou a modalidade de condomínio fechado. Uhum. Dentro desses dois tipos, você consegue me dizer quais são as diferenças dos contratos e quais são os maiores cuidados, talvez, que quem está assistindo a gente tem que tomar? Perfeita pergunta e acho fundamental a gente tratar esse tema nesse bate-papo, porque hoje existe no mercado realmente diversas construtoras e essas construtoras têm as suas modalidades de trabalho. Existe a modalidade de trabalho, aquela chamada de condomínio fechado. Perfeito. E existe a modalidade chamada de incorporação. Certo. Ao tempo da comercialização do imóvel, o consumidor final, ao ver o encarte publicitário, o folder, um site, o consumidor não consegue identificar essas duas modalidades de compra e venda. E essas duas modalidades têm um grande impacto nas consequências contratuais. Atenção para essa parte. Um grande impacto nas consequências contratuais. Quando a gente fala pelo sistema de incorporação, é o que é mais visto com facilidade. É aquele que a construtora, no momento da venda do empreendimento, ela fala, olha, o preço é único. Hoje, se eu for vender um apartamento por R$300 mil, no final do contrato, o apartamento vai sair por R$300 mil. Acrescidas as correções, né? Obviamente que dentro dos contratos existem sim as correções monetárias, se a pessoa não paga à vista, e a gente pode entrar um pouquinho mais para frente, certo, mais a fundo nessa temática, mas existe ali sim, né, as correções monetárias, pode ser pelo CUB, INCC ou IGPM. Certo. Mas, falando de forma objetiva, o sistema de incorporação, ele objetiva um valor e a pessoa paga aquele valor. No sistema de condomínio fechado, isso pode variar. Por quê? A ideia do condomínio fechado, Stanger, é que a pessoa que compra um empreendimento nessa modalidade, ela está comprometida com um grupo de adquirentes, pessoas que, na união, querem construir um empreendimento e contratam uma construtora para administrar e construir esse empreendimento. Se durante a evolução desse empreendimento o cimento aumentar, o piso modificar de preço, houver dissídios coletivos, automaticamente, né, o valor desse empreendimento ele muda e, consequentemente, esse comprador, dito até condômino. Apenas para frisar para o pessoal, o condomínio fechado, então, é a reunião de pessoas que contratam uma construtora para erguer um prédio. Perfeito. Então é de grande responsabilidade quem está entrando nesse grupo. Muita responsabilidade. E o que me entristece, Stanger, é que isso não é colocado de forma muito clara aos compradores. Aqueles que entram nesse tipo de empreendimento, algumas empresas, infelizmente, atuam de forma a mascarar esse sistema, de forma a justificar um possível atraso do empreendimento, alguma desídia de atraso no pagamento das parcelas de algum condômino. É importante que o consumidor, volto a dizer, antes de realmente... voltamos na temática do contrato. Né? Sempre. Aí voltamos à temática do contrato. De antes, né, de não cair naquela empolgação, nas campanhas publicitárias, avaliar com critério, através de uma avaliação profissional, de quais as consequências que esse contrato pode trazer. Mesmo que ele seja
um contrato de adesão que futuramente possa ser revisionado. Tem que ter muita cautela nessa segunda modalidade. Na modalidade da cautela que você diz é de condomínio fechado. De condomínio fechado. A modalidade de condomínio fechado, eu até vou aqui dar minha participação como corretor de imóveis, ela é super interessante para quem tem um bom fluxo de dinheiro. O rompimento do fluxo de pagamento dela ou a baixa, né, do valor que foi pretendido ser pago ao longo da obra, se isso sai dos trilhos, você tem graves consequências para o condomínio fechado como um todo e para essa própria pessoa que não conseguiu honrar com aquilo que ela assinou no contrato. Sim. Entendeu? Sim. No segundo episódio da série sobre contratos, o foco agora é a diferença entre as modalidades de incorporação e condomínio fechado. Não perca, fique conosco. Você já ouviu que eu tenho algo exclusivo para você? O mundo mudou e continua mudando a cada segundo. Com esse princípio, desenvolvemos um produto funcional, sustentável e moderno. Vem aí o Villa Lobos Square Residence, um lançamento exclusivo do Portal Stanger. Fique ligado em nossas mídias sociais e acompanhe todas as informações desse breve lançamento. Condomínio fechado tem a fama de ser uma aquisição de custo mais barato. Mas será que qualquer pessoa consegue aderir? Acompanhe já os principais cuidados com os contratos de condomínio fechado e também de incorporação. Quais são os principais cuidados para se tomar no condomínio fechado em específico? E depois eu quero saber os principais cuidados na incorporação. O que você de maneira bem objetiva, para quem está assistindo a gente, pensar assim, opa, olhei tal coisa? Não, o que você pode dizer para a gente? Stanger, eu até digo assim que os cuidados, os ditos principais, podem ser aproveitados nos dois momentos. Certo. Tanto para o contrato de condomínio fechado, quanto para o contrato de incorporação. Muito bom. Por quê? Primeiro ponto, ao tempo de procurar um empreendimento, né, a casa própria, é fundamental que você faça uma pesquisa de mercado, no sentido de verificar, né, seja através de notícias em sites, seja através de uma boa assessoria, através de um corretor de imóvel, né, comprometido em realmente desenvolver a intenção daquele consumidor comprador, de identificar se determinada construtora está bem vista no mercado. Acho que esse é um dos grandes e fundamentais cuidados que o consumidor deve ter. Verificar realmente como é que essa construtora hoje tem de know-how no mercado, se ela já construiu outros empreendimentos, se dentro desses empreendimentos, apesar de ter construído vários, tem notícias de que esse empreendimento houve ou não um atendimento pós-obra. Olha só que legal. Se de fato realmente o produto que foi prometido foi entregue conforme aquela publicidade desenvolvida dos encartes publicitários e também entregue conforme o memorial descritivo do imóvel. Certo, isso é muito importante frisar. Isso é muito importante, porque, pessoal, quando a gente fala realmente em publicidade de um certo produto, é óbvio que quem está vendendo quer mostrar realmente só a parte boa. Faz parte natural, do mercado, né? De você realmente demonstrar o que dá de melhor naquele produto. E eu vejo que em muitas situações, quando se monta até mesmo um apartamento... apartamento decorado. Um apartamento decorado, a gente percebe que até realmente os produtos, né, considerados atrelados ao imóvel, eles são modificados de forma a chamar a atenção daquele consumidor. Ou seja, se houve a publicidade, se houve a demonstração daqueles produtos, eu digo, vamos exemplificar, de repente um apartamento que foi prometido a ter um piso comum, num apartamento decorado tem um porcelanato, um granito, né? A pedra que é colocada, né, numa bancada é diferente daquela que realmente vai ser entregue. Isso de forma alguma pode acontecer. De forma alguma pode acontecer. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é indução em erro. Isso é muito interessante de você frisar, até para o colega corretor de imóveis que está assistindo o Café com Stanger, para entender que o seu papel
no momento de procura do cliente por um imóvel, né, no momento que a gente sai ali empolgado e energizado de uma reunião sobre vendas, né, a gente precisa lembrar que existe uma barreira e o nome dessa barreira é a ética. Então você corretor de imóveis lidando com altos valores e altas expectativas, sai super empolgado da apresentação do decorado, da apresentação do empreendimento, da apresentação do terreno e vai, né, jogar tudo aquilo para o mercado, para o seu cliente, sendo que muitas vezes lá na frente ou logo ali na frente, você não vai conseguir entregar isso para o seu cliente. E aí, além de você perder um cliente, né, que dizem que a pessoa fala mal, ela fala para até 25 pessoas, né? Tem aquela coisa da proliferação do falar mal. Você traumatizou uma família, você estragou o sonho de um casal. Então é muito interessante isso que você está falando. Sempre tomei, eu em minha carreira também, assim como o senhor, doutor, estou completando 10 anos no mercado imobiliário e sempre falei na minha carreira, não prometo aquilo que não tenho a certeza de que vai ser cumprido. Porque, vou dar um exemplo rápido. Num apartamento decorado, você já tem uma iluminação, um gesso recortado, tudo mais. Sim. Então o cliente entra ali, já entra se vendo naquele imóvel. E o decorado é para isso. Agora, a realidade, quando ele busca a chave, muitas vezes você não tem nem interruptor, nem tomada, spot de luz. Perfeito. Entendeu? E Stange, você comentou uma questão essencial. Vocês que estão de frente a frente com o consumidor final, vocês que estão ali, né, se comprometendo com a entrega também do empreendimento. Sério. É muito sério. Então, quando o corretor, que já tem essa visão técnica de venda de um produto, das características, tem um olhar mais sensível até mesmo que o próprio consumidor. Perfeito. Tem um olhar muito mais sensível. Ele sabe sim, quando pega o memorial descritivo, aquele corretor que está comprometido com a entrega correta do produto, ele sabe sim que há realmente variações dos materiais. E aí que vem o X da questão, na minha interpretação, que um corretor deve fazer juntamente com o vendedor, no caso a construtora. Chegar junto à diretoria da construtora e falar, olha, eu estou aqui me comprometendo com a venda, mas olha, eu não estou conseguindo identificar esse produto no apartamento decorado que vocês estão me apresentando. Perfeito. Eu não quero hoje, né, colocar, né, desculpa o termo, minha cara a tapa para vender um produto que de fato não vai ser entregue. Porque amanhã quem vai me procurar vai ser essa pessoa com qual eu me comprometi. Então, perfeito, Stange. Perfeita a colocação. Nós basicamente dividimos em três fases, que é a fase do objeto, onde você identifica qual produto vai ser comprado. Perfeito. E esse produto ele precisa ser minuciosamente descrito. Perfeito. Temos ali a qualificação das partes e temos, junto à qualificação das partes, a forma, né, de pagamento desse produto. Perfeito. A forma de pagamento desse produto é um outro ponto que é fundamental a gente alertar sobre aquilo que a gente já até comentou. Correções. As correções monetárias que esse contrato muito bacana. Ele trabalha. É comum no mercado, pessoal, que para todo tipo de contrato de compra e venda que não seja à vista, que haja uma correção monetária, né, do saldo devedor a ser quitado, seja com a construtora ou até mesmo futuramente com o agente financeiro. Então, essa atualização monetária, em regra, quando o imóvel é comprado na planta, é feito pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ou pelo CUB, né, que é o custo unitário básico, né, da obra. Ou seja, existe uma variação dentro do mercado imobiliário que, à medida que vai sendo alterado os produtos desse mercado, né, o cimento, enfim, as variações com encargos trabalhistas, automaticamente existe um índice para atualizar esse saldo devedor que existe no contrato. E aqui fica um alerta muito grande. Muitas das vezes, quando a pessoa dá uma entrada e deixa esse saldo devedor para quitar através de contrato de financiamento, as pessoas não fazem uma matemática para tentar ao menos identificar quanto que será esse saldo devedor final. Sensacional ouvir isso, quero muita atenção. Isso é um ponto, Stanger, que eu já vi inúmeras situações de desestabilidade familiar. Por quê? A pessoa que comprou o imóvel deu uma pequena entrada e sobrou um saldo devedor muito grande para quitar no final do contrato, ou até mesmo, eu digo final do contrato é no final da obra, quando se compra um imóvel na planta, esse saldo devedor, com base nas correções monetárias, ele vai aumentar.
À medida que aumenta esse saldo devedor e ele depende de um contrato de financiamento para quitar esse saldo devedor, ele busca o agente financeiro e o agente financeiro pode dizer para ele o seguinte: olha, hoje você tem de saldo devedor R$200 mil, mas eu, banco, só vou te liberar 100 mil. Um baita problema. Esse é um baita problema e acontece com muita frequência. O consumidor não está preparado para isso. E da onde que ele vai tirar esses 100 mil reais? Não tem lugar para tirar esses 100 mil reais, Stanger. Oportunidade que ele tem, ele se vê obrigado a o quê? A rescindir o contrato. Agora vem a consequência. Não é só o fato em si de rescindir o contrato e buscar o dinheiro de volta com a construtora. Além de você não ficar com o imóvel com o qual você sonhou e se planejou, e ter que falar para os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho que não tem mais apartamento, em regra, fica retido com a construtora um percentual do que você pagou durante a fase de evolução da obra. Então o prejuízo é tremendo. Eu digo que até é quase que incalculável, porque nós temos o prejuízo financeiro, mas o prejuízo pessoal, familiar, ele é muito maior. Eu já vi situações, infelizmente, de até mesmo de separações conjugais, brigas, causa de uma compra feita por causa de uma compra irracionalmente. feita irracionalmente. Ter atenção ao que não se vê no folder e ao que de fato vai ser entregue, além das correções monetárias sobre o saldo devedor, devem ser pontos bem claros para o comprador. Confira comigo no próximo bloco. Durante a explicação do Dr. Valdenir Rodrigues, eu chamei a responsabilidade para os meus colegas corretores, no intuito de que eles falem a verdade sobre tudo aquilo que se vende no folder e o que de fato será entregue. Respeitar os limites financeiros dos clientes também é muito importante. Vamos para o terceiro e último bloco. Essa série está demais. Eu, Luiz Henrique Stanger, quando estou trabalhando um imóvel a ser construído, sempre peço muita atenção e muita dedicação para que o máximo possível possa e deve ser pago ao longo da obra, porque você vai ter menos correção. Então, falando de maneira muito simples, quanto mais você paga durante a obra, menos dinheiro o construtor vai buscar no próprio bolso ou no mercado. E assim você se torna realmente um sócio do construtor. Quando você coloca o dinheiro, você está dizendo, construa para mim. Diferente dessa situação, que é uma situação horrível, já presenciei algumas em que antes eu alertei, mas as pessoas às vezes levadas pela ansiedade e até pelos momentos que vivemos de especulação imobiliária, dão uma entrada pequena, uma parcela mensal de R$700, R$800, que não vai gerar um montante ao longo de 3 anos de obra, e quando chega lá na frente, o saldo devedor é maior do que a capacidade de financiamento, do que o próprio valor do imóvel. Já chegou a acontecer essa situação. Sim. Tivemos essa situação, o senhor deve ter pego bons e grandes casos em seu escritório, principalmente nessa febre toda. Perfeito. Né? Agora, doutor Valdenir, Stanger, eu só queria complementar um detalhezinho, que quando a gente menciona também esse pagamento pequeno, né, no momento da compra, pode ter alguém, os telespectadores podem falar, mas Valdenir, eu optei por pagar menos até porque eu não tinha segurança jurídica de que esse empreendimento seria entregue. Uau. Porque tem isso, né? As pessoas elas falam, peraí, Valdenir, pouco porque eu não sabia se ele me entregar. Eu sei que realmente o que eu antecipar eu vou deixar de pagar de correção lá na frente. Mas peraí, quem me garante também que essa consultora de fato vai entregar esse empreendimento? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta e uma pergunta considerável. Sim. Claro que nós informamos, peraí, antes de comprar você realmente tem que fazer uma pesquisa, né, verificar o know-how dessa construtora. Mas a pessoa também que está investindo no imóvel na planta, ela também tem essa insegurança. Apesar que a gente já viu muitas notícias de construções atrasadas, né? O que acontece? Concordo com esse posicionamento também. Concorda com o posicionamento de vou entregar pouco dinheiro porque não sei se ela vai me entregar? Exatamente. Certo. Justificando, né, essa segurança, né,
de uma expectativa de não receber esse imóvel. Aqui fica uma observação matemática que ela é muito pouco discutido, mas muito pouco discutido e muito pouco aplicada no estado do Espírito Santo e em nível nacional. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Por favor. Existe hoje no sistema e na lei de incorporação a possibilidade de a gente aplicar o que nós chamamos de patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Realmente é uma palavrinha muito técnica, mas nada mais é do que você blindar o empreendimento. O que é blindar o empreendimento? É você falar com a construtora. Construtora, hoje você tem 10 empreendimentos que estão sendo construídos. Perfeito. Eu não me interesso pelos outros 9, eu me interesso por esse empreendimento que eu estou comprando. Então, se houver o patrimônio de afetação, a construtora é obrigada a destinar todos os recursos que ela recebeu desse empreendimento a aplicar nesse empreendimento. Todos os gastos que ela tem com esse empreendimento devem ser difundidos neste empreendimento. Significa dizer que há uma blindagem. Não há realmente um remanejamento de valores que é conquistado em um empreendimento para os outros empreendimentos. Então fica aqui uma observação muito grande e aí é uma informação técnica, mas extremamente importante. De repente, aquele consumidor que tem interesse de comprar um imóvel na planta, de perguntar para a construtora se ela utiliza-se do patrimônio de afetação. Perfeitamente. É uma proteção enorme para aquelas pessoas que estão comprando o empreendimento na planta. Uma baita dica. E eu digo mais, não só para os consumidores, fica também aqui uma sugestão para as próprias construtoras. Aquela construtora, né, que fala que o empreendimento está abarcado pelo patrimônio de afetação, traz segurança ao próprio comprador. Sim. Porque ela fala de maneira clara e objetiva para o consumidor que os empreendimentos dela são separados. Que existe o comprometimento, né, na manutenção daquele empreendimento, no desenvolvimento de pegar o capital daquele empreendimento e inserir apenas naquele empreendimento. Doutor Valdenir, a gente falou até agora dos contratos nas modalidades de incorporação e condomínio fechado e agora eu quero trazer o nosso assunto para os imóveis prontos. Agora falando então de cliente particular vendedor, né, pessoa física, e cliente, pessoa física, comprador. Como é que se dá essa relação e os seus contratos? Stanger, acaba sendo uma relação mais facilitadora, porque a pessoa que hoje, né, pessoa física, tem intuito de vender e a outra pessoa física tem intuito de comprar, ela já está olhando o produto que ela quer. Doutor, vou pedir para você aguardar esse assunto para um próximo programa. Você é obrigado a ter mais um bloco para a gente poder aí sanar todas as dúvidas e continuar esse assunto. Vamos lá. Hoje a gravação do programa foi aqui na Cousina Design Kitchen, a loja localizada na Praia do Canto, na rua Aleixo Neto. Essa locação muito bacana, né? Aqui você encontra acessórios diversos para cozinha, né? Aparatos, tudo de muita qualidade. Você consegue aqui no site acessar o endereço para saber mais sobre esse lugar sensacional. O tema é extenso e na próxima semana teremos o episódio final da série sobre contratos com o Dr. Valdenir Rodrigues. Iremos abordar os contratos celebrados entre pessoas físicas no programa Café com Stanger, aqui na TV Ambiental, todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reprise diária às 18h15. Até semana que vem!